Bom dia. Olha, eu trago aqui, na verdade, em primeiro lugar, o abraço do povo piauiense, né? Nós temos um orgulho muito grande de termos como conterrâneo o nosso sempre ministro Reis Veloso, que ajudou muito o Brasil, mas ajudou de modo especial o Piauí, a nossa infraestrutura, a nossa universidade que leva o nome dele, enfim, tem muito da paixão dele pelo Estado. Agora já dos meus mandatos de governador, tive o privilégio de recebê-lo em algumas raras visitas que ele sempre fazia ao Piauí, à sua Parnaíba, que o Nelson Antônio aqui, que é seu conterrâneo de Parnaíba também. Então, saudando aqui, me permita, doutora Isabel, dizer que o legado dele, a imagem dele, com certeza nos inspira e nos coloca também desafios daquilo que ele sempre apontava. Um dos textos que certa vez ele me apresentou era de mostrar que o Piauí já foi um estado brasileiro dos maiores exportadores até os 1940, mais ou menos. Nós tínhamos ali o Porto da Amarração, que ainda hoje estamos tentando, teve iniciado para fazer um novo porto, ainda hoje não terminamos, aí já estamos com quase 50 anos para terminar esse porto. Agora estou trabalhando no modelo de PPP, e certamente já saudando aqui o meu querido Joaquim Levy, com quem tive o prazer de conviver em diferentes etapas, dizer que estamos buscando, inclusive, o BNDES para ser um parceiro em algumas áreas, e uma delas é essa. Pois bem, trazer esse abraço e, com certeza, fico feliz em ver aqui essa homenagem no Rio de Janeiro, mesmo com uma agenda muito doida esses dias, mas fiz questão de vir aqui pela importância da homenagem, pela importância desse fórum aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, saudando rapidamente aqui o meu querido ministro Rogério, o ministro Valderi, aqui o Adilberto, saudar aqui todas as autoridades aqui em nome desse grande amigo, parceiro, que também tem contribuído muito com o Piauí, o Raul Veloso, que tem colocado a cara a tapa para esse debate dos principais temas, destacadamente da Previdência, colocando ideias que também nos inspiram. Da mesma forma, saudando aqui as novas gerações, aqui através do Fernando, saudar, enfim, toda a sua família. Eu queria aqui colocar, nós estamos vivendo um momento do mundo complexo por todos os desafios que nós temos. Primeiro, é um momento em que alguns países que são âncoras, ou algumas regiões do mundo, e com os quais nós temos uma interação muito grande, olham para o Brasil e vê com um lugar de grandes oportunidades e apostam nesse conceito, nessa direção. E nós estamos, talvez, com a mais alongada crise, ao mesmo tempo, política, institucional, que afeta, é claro, a economia. Então, a necessidade, é o que eu venho defendendo, a necessidade de um entendimento, uma articulação na política, independente dos partidos, mas integrada, setor público, setor privado, com as diferentes classes sociais, para encontrar uma saída. Eu acho que temos que pensar no Brasil. Ainda ontem tivemos uma agenda do Fórum dos Governadores do Brasil com o presidente Bolsonaro, e eu tive a oportunidade de dizer a ele que há necessidade de todos nós descer do palanque e olhar com muito carinho a pauta do povo brasileiro. Nós temos, de um lado, uma situação em que, à medida que o tempo vai passando, se algumas medidas não são tomadas, nós podemos ter uma dificuldade ainda maior para tomá-las mais à frente. Disse também que, nesse aspecto, e é por isso que vamos ter uma agenda hoje à tarde, nesse caso, só os governadores do Nordeste, nós
entregamos-lhe uma carta do primeiro encontro ainda em janeiro, e a ideia desse encontro agora poder estarmos trabalhando. Nós tivemos a iniciativa de organizar um consórcio Nordeste, a ideia de trabalhar como uma região que não pode ser olhada pelo Brasil como uma região problema, é uma região que tem grandes oportunidades para o setor privado do Brasil e do mundo, e é uma das regiões, eu sou do Piauí, tem uma região, provavelmente a maior do mundo, para a expansão de produção de alimentos, e a gente precisa ver como fazer isso numa região que já está próxima também da Amazônia, como trabalhar com muita responsabilidade, uma modelagem adequada. Ao contrário do que muitos pensam, o Nordeste não é só uma região seca, é uma região, só o meu estado, são 6.000 quilômetros de rios perenes ou perenizados, para a gente ter uma noção, com 5 mares subterrâneos, né, que você perfura um poço e jorra 40 metros de lâmina d'água acima, né, para a gente ter uma noção. É possível fazer como o Chile, por exemplo, que utilizando as suas cordilheiras consegue produzir frutas sem o uso de energia elétrica. Nós podemos e já praticamos com essa dado especial. Minério, essa região que é a divisa do Piauí com Ceará, Pernambuco, Bahia, em direção ao Tocantins, ali no sul, com o Maranhão, é a Minas Gerais, daquela região. Só o Piauí são 2 reservas de ferro, né, com cerca de 1 bilhão de toneladas certificado, reconhecido pelos principais mercados. O que precisa? Ferrovia transnordestina. Né? Por isso que a gente precisa cuidar de temas. São 23.000 obras paralisadas no Brasil inteiro, para a gente ter uma noção, ou se arrastando. Então, a necessidade de encontrar caminhos, encontrar alternativas. Geração de energia, além da hidrelétrica de Boa Esperança, que o nosso querido Reis Veloso contribuiu para que ela pudesse ocorrer, nós tivemos, agora também com diversos estudos dos últimos anos, hoje, para pegar o exemplo do Piauí, mas eu estou falando aqui de toda essa região do Brasil e outras regiões fora do Nordeste, nós somos o 3º maior produtor de energia solar, o 4º maior produtor de energia eólica do Brasil, com uma possibilidade de expansão gigante. Eu agora estou tendo que ir à China, é um fundo que envolve investidores árabes, investidores da Inglaterra e da China, porque estão nervosos para fazer uma outra etapa de investimentos, e há necessidade da gente, então, ter um ambiente, um marco regulatório firme, enfim, sem os sustos de alterações todos os dias e as condições, portanto, de um ambiente muito favorável na produção de frutas, na produção de muitas outras coisas. Cito aqui algumas só para a gente ter uma noção do que é possível. Então, a minha visão é que, é o que eu disse ontem ao presidente Bolsonaro, nós temos que cuidar da reforma da Previdência. Eu vou colocar aqui algumas opiniões. O Valderi, que é o nosso professor, e o Raul Veloso. Rogério, desculpe, o Rogério Marinho e o... Muito mais bonito, muito mais bonito. Então, vejam, na verdade, o que eu tenho sustentado é que a gente tem que, ao mesmo tempo, cuidar de diversas pautas. Eu vou citar uma delas. Eu acompanho há muitos anos, eu tive o privilégio de ter passado pela Câmara Federal, depois pelo Senado, estou no 4º mandato de governador, e acompanhei muitas tentativas da reforma tributária. Nós nunca estivemos tão próximo de um entendimento como nesse instante. Disse isso ao ministro Paulo Guedes, Valderi. Nós estamos muito, muito próximos. O presidente do CONFAS é do Piauí, o Rafael, eu estive acompanhando esses dias com os governadores, ontem mesmo tratamos sobre isso. Basta encontrar uma alternativa que é perfeitamente possível com
para essas situações como essa de Manaus, por exemplo, que eu acho que tem que ser olhado de modo especial, não sendo aquele polo ali em Manaus, a gente tem muito mais problemas na região norte, mas a alternativa, não necessariamente o incentivo, porque a reforma permite redução de carga tributária no Brasil. Uma das coisas mais difíceis era por conta dos estados, do ICMS principalmente. Então, a criação do IVA federal, do IVA estadual, do IVA municipal, você unificar tributos, não é? Acabar com tritributação, como tem no Brasil, ou seja, é um ganho considerável. A estimativa é de, no mínimo, 4 pontos percentuais a menos na carga tributária brasileira, tá certo? É um momento fundamental para o crescimento da economia e estamos muito próximos de um acordo. Então, eu acho que vale a pena ter um esforço. Ainda ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu que hoje estaria encaminhando a instalação de uma comissão especial e acho que vale a pena sobre isso. Temos que tratar da pauta do Fundeb na educação, renovar, porque senão desmantela todo um sistema. Eu acho que precisa ter muito cuidado com a política educacional no Brasil. Ainda vivemos um momento de muitas atenções. Ontem eu ousei colocar, inclusive, em relação à área de educação superior, é preciso ter um cuidado para a gente evitar problemas maiores. Vocês têm uma ideia, no Piauí, nós trabalhamos a expansão. Somos o primeiro estado brasileiro a ter educação técnica em todos os municípios. Estamos nos aproximando para ter educação superior em todos os municípios. Chegamos a 182 dos 224 para descentralizar a formação, e a tecnologia hoje nos permite isso, e permite a um custo relativamente baixo, não é? E quero fazer expansão de educação com pós-graduação. Bom, digo isso para dizer que há a necessidade de tratarmos de outras pautas. Se o problema que a gente olha, há um desequilíbrio na União, tanto que a gente vem acumulando déficit primário há alguns anos, e também nos estados. Nos estados, eu quero aqui colocar que o problema que a gente tem é olhar como dar solução na Previdência, pensando no longo prazo, pensando no futuro, mas tem que ter uma solução para o passado. Outros presidentes da República tentaram. Quando não se olhou para uma solução para o presente, pelo que se teve de déficit no passado, as medidas adotadas, elas até melhoraram a situação das receitas, mas não deram equilíbrio atuarial. De novo, é o que eu venho sustentando, tenho conversado muito aqui com o Rogério Marinho, a necessidade de se ter esse olhar. Essa é a posição, é o ponto que a gente precisa ter entendimento. Veja, qualquer que seja, não tem segredo, Previdência é uma poupança que se faz, não é? Por uma determinada fase da vida que tem a ver qual é a alíquota de contribuição de quem é empregado, no caso do patronal, se forma ali uma poupança e lá na frente o rendimento dessa poupança mais as contribuições de gerações futuras vai garantir pagamento de aposentados e pensionistas. De uma forma bem simplificada, é isso. Ora, se não tem a poupança, pelo contrário, tem uma poupança negativa, e é grande, tanto da União, no caso dos servidores, como dos estados. A dos estados, no ano passado, 86 bilhões, ou seja, de mais ou menos 160 bilhões de folha de pagamento, se teve ali mais ou menos 70 e poucos bilhões de contribuição patronal, laboral e o que se pôde utilizar de algum lugar que tenha poupança, e um negativo de 86 bilhões, ou seja, nós estamos indo lá na receita de investimentos e trazendo para completar folha de pagamento. É claro que precisa dar uma solução. Então, nesse sentido, na minha visão, não se resolve essa parte do que aconteceu no passado, nem por alíquota, nem por idade,
tá certo? A não ser que fosse uma idade né, enganadora, do tipo, ó, tu faz de conta que um dia tu vai se aposentar aos 120 anos, tá certo? Ou seja, tu vai contribuir a vida toda sem poder usufruir, pelo menos por um longo período. Então, nesse aspecto, o que eu imagino é a necessidade, e nesse aspecto aqui, inclusive, o campo político do qual eu sou parte, sou do Partido dos Trabalhadores, há uma compreensão, apesar de tudo que seria, mas o documento partido há a necessidade da reforma da Previdência, há a necessidade de se ter equilíbrio na Previdência. Qual a alternativa? Tem que ser o entendimento. E acho que também temos um ambiente favorável a isso. Acho que até pela dureza do momento, há um ambiente favorável a esse entendimento. O que estamos propondo? Que se tenha, na verdade, era de se retirar, e isso até que avançamos esses últimos meses, aquilo que, na verdade, era de BPC, de aposentadoria rural. Se o problema é de fraude, vamos tratar, mas vamos tratar no outro campo, vamos deixar aqui centrado na posição em relação à Previdência. Até porque já vi estragar várias vezes tentativas de reformas por conta, não é, de temas que não eram o principal. Alguém que não quer resolver o principal se utiliza disso aqui para poder explodir o principal. Normalmente é o que acontece muitas vezes. Então, nesse sentido, a ideia de trabalhar qual é mesmo a alíquota, não é, adequada. Eu entendo, por todas as contas que faço, que 14%, e já fiz no Piauí, e vários estados já fizeram. A necessidade de uma alíquota suplementar nesse aspecto é a primeira vez que se apresenta uma proposta de 8% para as faixas maiores, havendo desequilíbrio, você poder ter a condição da adicional. Como, aliás, já tinha sido feito desde a primeira lei da reforma da Previdência Complementar. Eu era deputado federal na época do presidente Fernando Henrique, quando aprovamos no Congresso a Previdência Complementar, já com esse caminho. E, a partir daí, não tem jeito, nós estamos falando de começar do zero, nós estamos começando de uma realidade, a definição de um período de transição e situações particulares que vamos ter que tratar delas, polícia, professor, mulher. Então, vamos ter que cuidar desses temas, não é? E há entendimento, não é, de que é possível aí se ter equilíbrio atuarial. O que for pactuado sobre isso, para dar, na regra de previdência, equilíbrio atuarial, resolve o futuro, mas não resolve o passado. Aí onde está a divergência. Então, o que nós estamos propondo? É preciso ter um fundo também de equilíbrio do passado. Todos os lugares do mundo que viveram crises e tiveram isso, fizeram uma cisão entre uma determinada faixa dos que estão no sistema para frente e separaram a parte dos pensionistas mais antigos, os aposentados mais antigos, noutra faixa, e aqui se resolveu a partir de receita extra. É uma parte de contribuição de quem está aposentado e pensionista e outra parte de outra forma de receita. A União não tem receita, isso também nós sabemos. Então, qual é a proposta que estamos apresentando? E eu paro por aqui. Nós estamos discutindo nesse instante essa riqueza do Brasil, que foi a decisão desses blocos de leilão de gás e petróleo. O que vamos fazer com esse recurso? O artigo 20 diz que uma parte é da União, uma parte é dos estados, uma parte é do município. Nós, os governadores, estamos aceitando que a parte dos estados seja para ser colocada para dar solução ao déficit da Previdência. E lá na frente ser transformado numa coisa que faltou na LRF, que é a parte de investimento. A LRF se preocupou com limites para despesas, para muitas coisas, mas não se preocupou em encontrar um caminho mais seguro para a parte da receita. Não é? Então, você faz essa transição. Nós temos uma dívida ativa gigante e a capacidade de cobrança, tanto do governo federal como a dos estados, é muito ruim, tá certo? Embora tenham equipes muito técnicas, mas basta olhar, o meu estado chega a 7 bilhões de dívida ativa
não é? Já escriturada, fora ainda não escriturada. É verdade que uma parte disso, como não foi cobrada, já virou papel podre, mas já precificada em regras de Bolsa de Valores, 2 bilhões e 300 é recebível. Então, põe isso para o déficit da Previdência, na regra moderna de cobrança que está lá no Congresso, que é a regulamentação da securitização, onde você faz isso junto, em parceria com quem entende desse tema, bancos, pessoas de mercado, enfim. Nós temos, da parte do governo, ontem mesmo, o ministro Ondes manifestou isso, a disposição de equalizar uma das receitas dos estados, que é fundo de participação, assim como fez com o município. Se entregar livremente, isso aqui vai virar, de novo, mais despesa, mais custeio, etc. Se colocar garantindo para esse objetivo, não é, do déficit da Previdência, é possível lá na frente, resolve agora e lá na frente fazer a transição para ir também para o fundo de investimento. Então eu cito que tem caminhos para que a gente possa encontrar uma solução. E eu acredito que ontem, na conversa com o ministro Onix, avançamos bastante. Ele se comprometeu de, em uma semana, tratar dos vários pontos com a equipe do governo e nos dar um posicionamento. E há uma boa vontade muito grande da Câmara, do Senado, no sentido de uma solução. Mas, repito, junto com essa área, tem que ter medidas sempre para aumentar a capacidade de investimento e outras medidas, como PPPs, etc., para viabilizar crescimento econômico. Por quê? Porque sem crescimento econômico, qualquer que sejam as medidas tomadas aqui, vão ser engolidas por desemprego, por outras coisas, enfim. Então, há necessidade de fazer a economia crescer. Então, meu querido Raul, me desculpe aqui pela expansão, mas como você vai permitir a um político, né, um tempo tão, tão flexível, terminei indo além. Mas parabenizo por esse momento, e é claro, aqui eu acho que até, acho que a maior homenagem que nós podemos fazer ao nosso querido João Paulo dos Reis Veloso é fazer o Brasil encontrar seu caminho. Muito obrigado.